Apocalipse 20, do 1 ao 10 eu vou ler. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Entendeu ou não? Sim ou não? Ele prendeu o dragão, porque o diabo é chamado no Apocalipse de dragão, mas lá no começo da Bíblia ele é chamado de a serpente. E é um só. Ok? Amém? E prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, ou é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Viu o trono em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e nem tinha recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos. Diga comigo, felizes. Felizes. Diga comigo, felizes. Felizes. E santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Amém? Amém. Entendeu tudo? Entendeu tudo ou não? Sim ou não? Então presta atenção agora. Que primeiro eu quero falar, não quero falar da história em si. Primeiro eu quero deixar muito claro uma coisa. Em toda a história bíblica, começa lá no Éden,
como nós vimos aqui. Qual foi a grande, o maior propósito do diabo? Mentir, enganar, iludir. Foi assim no Éden, foi assim na história dos hebreus, na trajetória de Egito à terra prometida. Quantas pessoas foram enganadas, iludidas? Sempre houve, coloca isso dentro de você, sempre houve os santos, sempre houve aqueles que, independente de qualquer situação, permaneceram na obediência, e sempre houve aqueles que se deixaram enganar, foram enganados, foram iludidos, se tornaram perversos, se tornaram mentirosos, caluniadores, perseguidores. Amém? A gente vem caminhando. Quando chegamos a Jesus, no tempo de Jesus não foi diferente. Jesus não foi caluniado, Jesus não foi perseguido, não mentiram, não lançaram tantas mentiras acerca de Jesus, com o propósito de matá-lo, destruí-lo. Mesma coisa hoje, mesma coisa hoje. Hoje tem os mentirosos, hoje tem os caluniadores, hoje tem aqueles que se deixam enganar, que compram a ideia, que fazem o mal, que fazem o lícito. Tem aqueles que eles ouvem, eles compram a ideia e saem vendendo da mesma forma, não procura ter um pouco de bom senso, analisar a questão, tirar sua própria conclusão, e assim por diante. Aonde o senhor quer chegar com isso, bispo? Aonde eu quero chegar com isso? Que nós lemos um texto muito importante da Bíblia que fala acerca da sua salvação, dos últimos dias, do que está prestes a acontecer. Conforme nós fomos lendo, nós vimos falando aqui, nós temos, só para você entender, alguém sabe como é que chama esse período que nós estamos agora, espiritualmente falando? Sabe ou não? Período da graça. Nós já passamos pelo período da lei, que é quando nós lemos aqui a história dos hebreus, todas aquelas leis que foram dadas. Depois nós tivemos o período dos profetas, da lei e os profetas. Estamos num período chamado o período da dispensação da graça. Amém? Esse período está chegando ao fim. Esse período está chegando ao fim, e você não precisa ser muito inteligente para saber. Se você estuda um pouquinho de conhecimento que você tem da Bíblia, você vai chegar a essa conclusão, que ele está chegando ao fim. Muitas coisas já vêm como sinais, já vêm se cumprindo, e esse período chegando ao final, acontece aquilo que nós cristãos, esperamos. O que nós esperamos? O que nós esperamos como cristãos? O que nós esperamos? O que nós esperamos? Não entendi. A volta de Jesus, ou o arrebatamento da igreja. Amém? O arrebatamento da igreja. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, que nós estamos trabalhando, estamos investindo pesado, e o Senhor tem dado condições à igreja para isso. O Senhor tem dado condições à igreja para isto. Nós,
cristãos, estamos trabalhando, investindo pesado todos os dias para que nós possamos ser arrebatados. Amém? Amém? Se não formos arrebatados, então o que nós esperamos? Morrer salvos. Amém? Nós lemos aqui, se você não prestou atenção, que eu não vou voltar à leitura, nós lemos que quando o Senhor, Ele arrebatar a igreja, os mortos ressuscitarão, os que morrerem em Cristo ressuscitarão, nós que estamos vivos seremos arrebatados, e após acontecer isso, entra um outro período, que se chama o período da grande tribulação. O período da grande tribulação, que é um período de tribulação jamais vista sobre a face da terra, o que você já viu de pavor, de terror, o que você já viu por reportagens, países que torturam as pessoas, que causam a dor, o sofrimento às pessoas, como nós vimos inclusive na história lá de Saddam Hussein e tantos outros países aí que agem com uma maldade terrível. Mas nada disso vai se comparar ao que vai acontecer no período da grande tribulação, que serão divididos em duas etapas, né? Primeiro, um período de 3 anos e meio de falsa paz, e depois 3 anos e meio de grande tribulação, de grande aflição, jamais vista sobre a face da terra. Amém? Amém? Nós estamos trabalhando e investindo para isso. Nós não temos tempo para relatar o que vai acontecer nesse período. Mas quando nós estudamos, nós já sabemos que ele está muito bem preparado já. Tudo já está muito bem preparado. Do qual ninguém terá liberdade para fazer absolutamente nada. Inclusive para quem não sabe, no período da grande tribulação, uma das primeiras coisas que vai acontecer, todas as Bíblias serão eliminadas. Sabia? Sabe outra coisa que vai acontecer? As portas das igrejas serão fechadas. O Espírito Santo, que é esse Espírito que nós buscamos nessa reunião, que hoje você teve um dia difícil, ou os últimos dias têm sido difíceis, mas você chega na igreja, você ouve a palavra, recebe uma oração, todo aquele peso, toda aquela dor, aquela angústia, aquela opressão, ela é arrancada. Quando você sai da igreja, você sai em paz. É verdade, não é? Às vezes até a pessoa diz assim, não é a mesma pessoa que entrou, eu não me sinto mesmo de quando eu entrei. Quem faz essa obra? O Espírito Santo. O Espírito Santo faz essa obra. Nesse período o Espírito Santo não vai estar aqui. Nesse período não haverá consolo. Nesse período não haverá refrigério, não haverá paz. Bispo, quem ficou nesse período da grande tribulação, quem não foi arrebatado, como será com ele? Ele terá uma chance? Sim, terá. Como? Ele terá uma chance, como nós lemos aqui. Deixa eu ler um negócio de volta com você, deixa eu ler em outra tradução para ficar mais claro. Deixa eu ver aqui. Diz assim, ó. Eu vou ler a partir do 4.
vi tronos em que assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa... Eu estou lendo na tradução errada, gente. Peguei e estou lendo a mesma. Desculpa. Estou lendo a mesma tradução. Queria ler outra. Vou ler na outra. Diz assim: vi tronos e assentaram-se sobre eles, sobre aqueles a quem foi dado o poder para julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Diga comigo. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tem uma chance? Aqueles que não foram arrebatados? Terão. Mas assim, suportando o período da grande tribulação, não negando o nome de Jesus, não aceitando a marca na mão ou na testa, e para não aceitar, serão decapitados. Ou você nega o nome de Jesus, ou você aceita, ou será decapitado. Nós sabemos do que está escrito, e temos visto tudo se cumprindo, as coisas se estreitando. É motivo para pânico? Não. É motivo para decisões, reflexões, e não como eu comecei a palavra dizendo assim: em toda a história o diabo enganou, iludiu, lançou dissensões, divisões, contendas, traições. Aqueles que foram usados, enganados, aqueles que se deixaram enganar, se deixaram iludir. Então, como nós sempre ensinamos dentro da igreja, servir a Deus, ser um cristão, viver segundo a palavra, é um estilo de vida, é uma decisão que a pessoa toma, e ele passa a viver a sua vida pautada sobre a palavra, em cima da palavra. E isso, o que além de nos trazer benefícios aqui agora, para hoje já, está nos poupando de grande sofrimento. De grande sofrimento. Você sabe quando Jesus vai te chamar ou não? Sim ou não? Sabe como vai chegar a sua hora ou não? Por isso que você tem que estar preparado agora. Agora. Eu não sei quando será a minha hora, quando será a sua hora. Mas uma coisa, nós temos que estar cientes e preparados, não nos iludirmos, porque hoje é assim, ó. Eu falava nisso nessa segunda-feira, eu mostrava isso nessa segunda-feira. Se Jesus está te abençoando e realizando todos os seus sonhos, Ele é lindo, maravilhoso, você diz que Ele é tremendo, que Ele é glorioso. Se alguma coisa acontece ao contrário daquilo que você gostaria que acontecesse, daquilo que você espera para a sua vida, muitas pessoas já se revoltam, murmuram, se afastam,
se distanciam da presença do Senhor, como se a nossa vida se resumisse somente às coisas dessa terra. Nós queremos viver bem aqui, nós queremos ter uma vida abençoada, queremos e é direito nosso, só que a nossa vida não se resume somente a isto. Entende o que eu quero dizer? Amém? Amém? E eu gostaria, eu poderia estender, mas eu complicaria, porque nós lemos 1000 anos aqui várias vezes, 1000 anos, porque é como disse, os que foram salvos serão ressuscitados agora, mas tem aqueles, os que morreram sem a salvação, não, serão ressuscitados depois de um período chamado período do milênio, um período do qual o Senhor vai reinar e mostrar o quanto se as pessoas vivessem debaixo do governo do Senhor, como nós temos essa oportunidade hoje, nós que temos ouvido a palavra, o Senhor vai mostrar a perfeição, tudo será perfeito, e onde eu li aqui, diz que no final dos 1000 anos ainda Satanás será solto, e depois de todas essas experiências, tem aqueles que ainda o diabo vai conseguir enganar. Então, é uma tendência, está dentro do homem, e nós temos a oportunidade hoje, de decidir quem seremos, como seremos, que tipo de vida nós vamos viver, como nós vamos conduzir a nossa vida, se à luz da palavra ou fora dela, se vamos ser como a maior parte nós temos visto, que facilmente são enganadas, iludidas, facilmente são, ou se nós vamos estar enraizado em cima da palavra. Só quero ler mais uma coisa para terminar, já que eu estou aqui no livro de Apocalipse, eu quero ler, finalizando, diz assim, ali não vai estar, tá? Você só vai me ouvir. Fique em pé, por favor, para você me ouvir em pé. Diz assim, no livro de Apocalipse, capítulo 20, no finalzinho dele, diz assim, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Diga comigo: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Ô bispo, tudo isso para mim é muito estranho, mas está escrito, gente. Tudo isso causa pânico, pavor, bispo, mas está escrito, gente. Está escrito. Isso só serve para uma coisa. Eu costumo dizer o seguinte: quem realmente estuda, lê, medita, conhece o livro de Apocalipse, não se desvia facilmente, não. É verdade. Não se desvia facilmente, sabia? Por quê? Porque sabe do que está por vir, e nós não temos dúvida disso. Está tudo muito organizado, tudo muito preparado, como nós vimos e ouvimos aqui. Está chegando um momento que não se faz absolutamente nada se não estiver ligado a um sistema. Não compra, não vende, não negocia, não tem vida própria. E nós estamos trabalhando para não viver esse período. Nós estamos investindo para não viver esse período, porque cremos que nós seremos retirados antes. Nós seremos retirados antes.
Por isso que eu não posso me distrair. O meu nome tem que estar escrito no livro da vida. O meu nome tem que estar escrito no livro da vida. Você tem que trabalhar e colocar isso no teu espírito. O meu nome tem que estar escrito no livro da vida. E como é que o meu nome é escrito no livro da vida? Vivendo uma vida com Deus e para Deus. Eu sei que se você nunca ouviu o que nós estamos falando aqui, é muito estranho e é muito assustador, mas é real e verdadeiro, e só serve para uma coisa: para nos despertar, não nos deixar enganados e iludidos. E isso tem que nos dar forças para cada dia que passar estarmos mais firmes em Deus. Cada dia que passar não é luta, não é problema, não é tribulação, não é nenhum tipo de situação vai me afastar da presença do Senhor. Nenhum tipo de problema. Até porque, como sempre falamos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Amém? Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração.